Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje mais um dia, mais uma semana, para poder ler a mensagem de Deus, ler a palavra, tudo aquilo que Ele tem para falar conosco no dia de hoje. E hoje nós vamos ler o livro de Esdras, do capítulo 4 até o capítulo 8, ok? E já de antemão eu quero adiantar que o capítulo 8, o capítulo 5, perdão, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Esdras, ele é uma leitura um pouco complexa, é uma leitura um pouco difícil. Então, tem que prestar bastante atenção para entender, perdão. E mesmo assim, prestando bastante atenção, ainda pode surgir algumas dúvidas, pode não entender já de início. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo 4 completo, o capítulo 5 também, ele tem uma parte continuada aqui no capítulo 6, mas é uma leitura um pouco complexa. E a ideia aqui, como eu já expliquei em vários outros vídeos, a ideia aqui não é aprofundar muito nas leituras bíblicas, até porque a gente não está fazendo um estudo aprofundado nas leituras. A ideia aqui é esse desafio da leitura bíblica por durante um ano e relatando para vocês como tem sido a minha experiência junto com a palavra de Deus aqui, dia após dia. Então, não tem como eu parar em todos os capítulos que precisa de um estudo mais aprofundado para poder explicar ele de forma mais detalhada. Então é muito importante que depois, assim que o vídeo acabar aqui, você dê uma pesquisada um pouco maior sobre o Esdras capítulo 4, ok? Porque ele tem uma leitura um pouquinho complicada. Só que eu não vou deixar em vão. Eu vou explicar, vou trazer até a explicação que a própria Bíblia traz para a gente sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 também. Só que vou dizer para vocês que até eu mesmo tive bastante dificuldade para entender aquilo que o capítulo 4 estava dizendo para a gente. Só que não significa que nós não vamos deixar de ler a palavra de Deus hoje. Então é prestar bastante atenção. Já expliquei para vocês que eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum sabichão da palavra de Deus, mas eu sempre peço para que o Espírito Santo dele esteja habitando junto do meu espírito para que eu possa entender de fato aquilo que Deus está querendo falar conosco. Então vamos iniciar a palavra de hoje. Vamos ler aqui. Vamos começar no capítulo 4 de Esdras, ok? Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo de Javé, o Deus de Israel. Só comentando aqui brevemente o contexto da leitura, ali os filhos de Israel voltaram para a terra que Deus havia destinado para eles, pois eles tinham sido exilados para a Babilônia. Depois de ter cometido vários erros, vários pecados, o rei Nabucodonosor exilou eles, ou seja, expulsou eles ali da terra prometida e levaram eles para a Babilônia. Isso porque foi uma consequência de atos vergonhosos, atos pecaminosos aí que eles fizeram. Só que agora Deus deu uma nova oportunidade para os seus filhos e eles estão voltando para a terra prometida onde Deus havia destinado para eles, e lá eles estão retornando à construção do templo de Deus. O templo de Deus aqui foi basicamente destruído por causa dessas situações, dessas guerras e tudo mais, e agora eles estão voltando para a terra prometida e retornando à construção do templo de Deus. Só que mesmo assim, acaba tendo ali muito conflito, principalmente conflito de interesse. Tem pessoas que querem construir o templo de Deus para glorificar o nome de Deus, e tem outras pessoas que não, que acham que não é muito certo, que eles não merecem. Então é um conflito de interesse muito grande. Então tem que prestar bastante atenção. Então foram procurar Zorobabel, Josué e os chefes de família. E lhes disseram: Queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos o mesmo Deus que vocês. E lhe oferecemos sacrifícios, desde que Azaradom, rei da Síria, nos instalou aqui. Olha que quem está falando isso são inimigos dele. Zorobabel, Josué e os chefes de famílias de Israel responderam: Não construiremos juntos o templo do nosso Deus. Nós construiremos sozinho um templo para Javé, o Deus de Israel, pois foi isso que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a população local começou a desmoralizar os judeus e a intimidá-los, para que interrompessem a construção. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus, isso durante todo o tempo de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aqui, os adversários ali de Judá e de Benjamim queriam que não construíssem o templo
eles até que subordinaram conselheiros para que os projetos ali da construção do templo fracassassem. E eles vão ali com a falsa intenção de ajudar, mas é simplesmente para poder fracassar com os planos do rei Sírio que tinha ordenado para construir o templo de Deus. E lembrando aqui, ó, que a gente voltar no capítulo no primeiro capítulo de Esdras, fala que Javé despertou a consciência de Ciro, ou seja, pediu ali para que Ciro, Deus tocou no coração dele para que ele pudesse destinar o povo de novo para o seu lugar, para a sua terra, para poder construir o templo de Deus. Então, tem algumas pessoas que querem, né, atrapalhar a nossa caminhada em Deus. Não deixa que as pessoas aí tendem a te desviar daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Nem mesmo você, porque às vezes nós mesmos nos colocamos em caminhos ruins. Logo no começo do reinado de Xerxes, a população local escreveu uma carta, acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. No tempo de Artaxerxes, Mitridates, Tabel e outros companheiros seus escreveram para Artaxerxes, rei da Pérsia, cartas contra Jerusalém. O texto do documento foi redigido em escrita e língua aramaicas. Depois, Reum, governador da Samaria, e o secretário Sansai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nos seguintes termos: o governador Reum, o secretário Sansai, colegas juízes, legados e funcionários persas, povo de Uruk, Babilônia, Susa, ou seja, Elam, e outros povos que o grande Assurbanipal deportou das suas terras e instalou nas cidades de Samaria e em outros lugares do lado ocidental do rio Eufrates, e assim por diante. O texto da carta que mandaram é o seguinte: ao rei Artaxerxes, saudações da parte de seus súditos que moram no lado ocidental do rio Eufrates. Comunicamos ao rei que os judeus, vindos de junto de Vossa Majestade, e que voltaram para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa, estão consertando suas muralhas e já refizeram os alicerces. Que o rei tome conhecimento. Se reconstruírem a cidade e consertarem as suas muralhas, eles nunca mais pagarão impostos, tributos e pedágios, e o rei ficaria prejudicado. Olha para você ver que o jogo de interesse. Eles estão preocupados ali com o retorno das pessoas a construir o templo de Deus, pois elas vão deixar ali o lugar onde elas habitavam e vão te deixar pagar imposto da onde elas moravam. Então olha para você ver o jogo de interesse que as pessoas estavam em cima dos filhos de Deus. Dado que nós vivemos às custas da coroa, não podemos tolerar essa ofensa ao rei. Por isso lhe comunicamos o que está acontecendo. Investiguem os anais de seus predecessores e o rei poderá ver que esta cidade é rebelde e causa prejuízo aos reis e províncias, e que dentro dela se pratica subversão desde os tempos mais antigos. Por isso é que esta cidade foi destruída. Queremos que o rei saiba de uma coisa: se essa cidade for reconstruída e suas muralhas forem reformadas, ele perderá logo os territórios do lado de cá do rio Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: saudações ao governador Reum, ao secretário Sansai e aos outros seus colegas que moram na Samaria e em todos os lugares do lado ocidental do rio Eufrates. Foi lida para mim uma tradução da carta que vocês me escreveram. Mandei investigar o caso e, de fato, descobriram que essa cidade, desde os tempos mais antigos, se rebelava contra os reis e aí se praticava a revolta e a subversão. Ou seja, eles estão falando aqui, eles estão comentando da época que outros reis estavam ali em Jerusalém e eles estavam rebelando contra aquilo que Deus queria. Os próprios reis se rebelavam contra aquilo que Deus queria. Em Jerusalém, houve reis poderosos que dominaram toda a região do lado ocidental do rio Eufrates, cobrando impostos, tributos e pedágio. Ordenem, portanto, que esses homens sejam proibidos de reconstruir a cidade até nova ordem. Fiquem, pois, atentos para não descuidarem de fazer isso, a fim de que o mal não cresça, nem venha causar problemas para os reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, do secretário Sansai e dos outros seus colegas, eles correram para Jerusalém à procura dos judeus e, com a força das armas,
fizeram que eles interrompessem os trabalhos. Então, usavam aqui até armamento bélico para poder parar aquilo que Deus havia destinado para os seus filhos. Foi assim que os trabalhos da construção do templo de Deus em Jerusalém foram interrompidos e a construção ficou parada até o segundo ano do governo de Dário, rei da Pérsia. Agora, trazendo a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa passagem, ela diz o seguinte, presta atenção para poder ficar aí um pouco mais claro para você. Para você não, para nós, porque esse capítulo 4 achei bem complicado. A reconstrução do templo por judeus repatriados conflita com os interesses da população local, formada de judeus pobres, que continuaram na Palestina durante a época do exílio, e de samaritanos. Estes últimos eram resultados de uma mistura de israelitas com gente provinda de outros países. Por ocasião do exílio, os judeus pobres e os samaritanos ocuparam as propriedades de judeus exilados, que, ao voltar, constituem ameaça para essa população local. Esta, num primeiro tempo, se propõe conciliatoriamente a colaborar na reconstrução do templo, o que de certa forma lhes asseguraria a situação. Os repatriados recusaram, valendo-se da vantagem que o rei persa lhe concedia. Então, dica aí, vamos aprofundar em Esdras, porque é uma leitura bem difícil. Vamos aqui agora para o capítulo 5. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, começaram a profetizar aos judeus de Judá e Jerusalém, falando em nome do Deus de Israel, que os inspirava. Então aqui nós estamos vendo que Ageu e Zacarias estão sendo ali usados por Deus para poder falar aquilo que Deus queria para com eles, para mostrar para eles o caminho que eles deveriam seguir. Olha a importância de sabermos ouvir aquilo que Deus quer falar. E Ele pode usar algumas pessoas como instrumentos. Então que nós possamos pedir para Deus sabedoria para entender aquilo que de fato Ele quer na nossa vida e que possamos também saber ouvir os bons conselhos, as pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Nessa época, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, acompanhados e incentivados pelos profetas de Deus. Então aqui eles retornaram a reconstruir o templo de Deus segundo a vontade do nosso Senhor. Tatanai, porém, governador da região ocidental do rio Eufrates, juntamente com Setar-Buzanai e outros colegas seus, foram a eles e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essas paredes? Como se chamam os homens responsáveis por essa construção? Deus, porém, velava pelos anciãos dos judeus, que não se viram obrigados a interromper o trabalho, enquanto não chegasse a Dário um relatório e ele não mandasse uma ordem oficial sobre a questão. Texto da carta de Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, e Sertabuzanai, com outros colegas, autoridades da província, mandaram ao rei Dário. O relatório que mandaram dizia assim, olha para você ver as pessoas aqui que estavam querendo atrapalhar mais uma vez a construção do templo. Olha o que eles falaram. Saudações ao rei Dário. Saiba, o rei, que nós fomos ao distrito de Judá, ao templo do grande Deus. O templo está sendo reconstruído em pedra talhada, as paredes são revestidas de madeira, trabalha-se com cuidado e a construção progride. Procuramos aqueles senhores e perguntamos quem lhes tinha dado ordens para reconstruir o templo e restaurar suas paredes. Pedimos também o nome das pessoas e tomamos por escrito o nome dos chefes, para informar o rei. Esta foi a resposta deles. Nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo que, no passado, esteve de pé por muitos anos, construído que foi por um grande rei de Israel, o qual levantou as paredes e fez o acabamento. Olha que frase bem interessante. Nós somos servidores dos... Perdão. Nós somos Nós somos servidores do Deus do céu e da terra. Quando eu te perguntar aí
cara, o que que é, por que que você serve a Deus? Você fala que nós somos servidores do céu e da terra do Criador de todas as coisas, que nós amamos o Deus que criou tudo. É por isso que nós o servimos. Mas, como os nossos antepassados rejeitaram o Deus do céu, eles os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia. Aquilo que eu comentei no início. Entretanto, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir este templo de Deus. Até os objetos de ouro e prata que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Sírio retirou do templo da Babilônia e entregou a Sasabassar, a quem nomeou governador, dizendo-lhe: pegue esses objetos, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. Sassabassar veio e lançou os alicerces no templo de Deus em Jerusalém, desde aquela época até agora. O templo está sendo reconstruído, mas ainda não o terminamos. Portanto, se o rei achar conveniente que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Sírio mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, depois comuniquem a nós a decisão do rei. Aqui eles estão querendo saber se de fato aquele reino, aquele templo, foi de fato mandado ali para poder ser reconstruído. Capítulo 6. Em vista disso, o rei Dário mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Verificou-se então que em Ecbátana, fortaleza da província de Média, havia um rolo onde estava escrito o seguinte: memorando, no primeiro ano de seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: Templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar onde se oferecem sacrifícios e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura e 30 de largura. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta do palácio do rei. Também os objetos de ouro e prata do templo de Deus, retirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e trazidos para a Babilônia, serão devolvidos. Desse modo, tudo voltará ao seu lugar no santuário de Jerusalém e será colocado no templo de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar-Buzanai e os colegas e autoridades do território ocidental do Eufrates, afastem-se de lá. Deixem o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhar no templo de Deus. Eles podem reconstruir o templo de Deus no seu antigo lugar. A respeito do trabalho que os anciãos dos judeus estão executando na reconstrução do templo de Deus, ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem, pontualmente e sem interrupção, usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos na região ocidental do rio Eufrates. Todos os dias, sem falta, seja fornecido a eles o necessário para os holocaustos em honra do Deus do céu. Olha que bacana. Todos os dias, sem faltar nenhum dia, ou seja, todo dia certinho, que para ser fornecido ali tudo aquilo que eles precisam para oferecer de sacrifício para Deus. Que nós possamos também, todos os dias, sacrificarmos a nossa vontade para fazer aquilo que Deus quer. Isto é, bezerro, carneiros e cordeiros, e também trigo, sal, vinho e óleo, conforme os sacerdotes de Jerusalém pedirem. Desse modo, eles poderão oferecer ao Deus do céu sacrifícios de odor agradável, e que eles rezem pela vida do rei e de seus filhos. Se alguém desrespeitar o que está nesta carta, ordeno que seja tirada de sua própria casa uma viga de madeira que será fincada no chão, para que a pessoa seja nela enforcada. Depois transformem a casa dessa pessoa num monte de ruínas. E o Deus que aí fez habitar o seu nome, destrua todo o rei e todo o povo que ouse modificar ou destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que seja fielmente cumprida. Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, com Setar-Buzanai e os seus colegas fizeram tudo exatamente como o rei Dário tinha mandado, ou seja, daquilo que Deus já tinha pedido para o Dário ali fazer, ele estava fazendo,
e ele ordenou para que deixassem construir o templo de Deus da forma correta. Os anciãos dos judeus puderam então levar avante a construção. Tudo correu bem, graças ao incentivo das palavras inspiradas pelos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado. Ou seja, Deus estava usando aqui dos seus profetas para fazer a tua vontade. Terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel, e segundo o decreto de Círio, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Cheios de alegrias, os israelitas, ou seja, sacerdotes, levitas e outros repatriados, celebraram a dedicação do templo de Deus. Nessa ocasião, ofereceram em sacrifícios 100 bezerros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com os números das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes divididos conforme suas classes, e os levitas segundo seus turnos, para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Até destaquei aqui também a explicação dali do início do capítulo 5 até aqui a metade do capítulo 6, que fala o seguinte: após anos de interrupção, a reconstrução do templo é retomada em 520 a.C., graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias. Ou seja, Deus deu para ele aquela missão e eles se encorajaram na presença do Senhor e fizeram a vontade do Pai. A nova tentativa dos samaritanos para impedir a obra acaba por surtir o efeito contrário. O templo é reconstruído e o grupo de repatriados celebra em 515 a.C. a festa da dedicação, religando-se assim à tradição do passado. Vamos aqui agora para o versículo 19. Os repatriados celebraram a Páscoa do dia 14 do primeiro mês. Os levitas se haviam purificado em conjunto, por isso estavam puros. Então imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos, sacerdotes e para si próprios. Comeram a Páscoa e os israelitas que tinham voltado do exílio e todos os que evitaram contaminar-se com a população local e que se uniram aos israelitas para aderir a Javé, o Deus de Israel. Durante 7 dias, celebraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Festejaram a Javé porque Javé, mudando a atitude do rei da Assíria, lhe deu forças para trabalhar no templo do Deus de Israel. Então aqui a gente vê que Deus libertou o seu povo. Deus quer libertar o seu povo. Depois deles ter passado por grandes tribulações, eles festejaram, louvaram e agradeceram a honra de Deus por Deus ter feito tudo aquilo que eles precisavam, e foi Deus quem deu a força para que eles alcançassem todas essas coisas boas. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus por Ele estar nos dando vida e saúde e muito discernimento para entender a palavra do Senhor. É Deus que nos liberta aí dos nossos pecados, das nossas faltas, tá bom? Rapaz, se vocês soubessem o calor que está fazendo, meu amigo deve estar aí mais de uns 37 graus. Tá quente, viu? Tá quente. Vamos aqui agora para o capítulo 7. Anos mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras partiu da Babilônia. Ele era filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zaraías, filho de Oze, filho de Bosse, filho de Abizui, filho de Finéias, filho de Eleazar, que era filho do sumo sacerdote Araão. Esdras era um escriba, especialista na lei de Moisés, dada por Javé, o Deus de Israel. A mão de Deus estava com ele, e por isso o rei lhe concedeu tudo o que lhe pediu. Olha que lindo, a mão de Deus ele estava com ele, e a mão de Deus estava abençoando ele. Então nós não podemos esquecer aí que é Deus que nos abençoa. Vamos pedir para que a mão do nosso Senhor esteja guiando os nossos passos. No 7º ano do reinado Artaxerxes, voltaram também para Jerusalém muitos israelitas sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados.
Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras saiu da Babilônia no dia 1º do 1º mês e chegou a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. A mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque Esdras se havia dedicado a estudar a lei de Javé, a fim de praticar e ensinar seus estatutos e normas em Israel. Então, olha que lindo, cara, olha que maravilhoso aqui. Esdras, ele era um homem que se dedicava a entender, a estudar a palavra de Deus, a lei de Javé. E a gente sabe que a leitura bíblica, algumas vezes, ela é complicada, como a gente viu aqui logo no início, no capítulo 4. Mas quando se há dedicação verdadeira, cara, onde você abre o seu coração verdadeiramente para Deus, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele tem uma mão bondosa ali, Ele vai guiar os seus passos. E mais do que isso, é nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos o ensinamento de Deus, a fim de praticar a vontade dEle, os mandamentos dEle e amar a Ele sobre todas as coisas. Então, esse é o motivo principal da leitura bíblica. É por isso que nós estamos aqui nesse desafio. Eu sei que é muito tempo, cara. Você ficar aqui um ano fazendo vídeo é muito tempo, é um compromisso muito grande. Só que esse compromisso não é nada daquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Não é nada que, não é nem um mínimo daquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Então é muito importante a gente ler a palavra de Deus, ler as leis do nosso Senhor e praticar aquilo que Ele nos ensina e também passar para frente esses ensinamentos aí que Deus tem dado para a nossa vida. Texto da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote escriba Esdras, especialista nos mandamentos de Javé e nos estatutos que ele deu para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, deseja toda a paz a Esdras, sacerdote e doutor na lei do Deus do céu. Determino que podem ir com você israelitas, incluindo sacerdotes e levitas, que se encontram no meu reino e desejam voltar para Jerusalém. O rei e seus 7 conselheiros enviam você para verificar como está sendo cumprida em Judá e em Jerusalém a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. E você levará também a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros ofereceram para o Deus de Israel, que mora em Jerusalém. E ainda todo o ouro e prata para você receber em toda a província da Babilônia, além dos donativos espontâneos que o povo e os sacerdotes oferecem para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro você comprará bezerros, carneiros e cordeiros, bem como as oblações e libações que os acompanham, e os oferecerá no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. E o que sobrar da prata e do ouro, empreguem tudo como você e seus irmãos acharem melhor, de acordo com a vontade do Deus de vocês. Ou seja, nós fazermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, segundo a vontade que Ele quer. Os objetos do culto do templo de Deus que lhe foram entregues, você os levará de volta para o lugar da presença do seu Deus em Jerusalém. Tudo o mais que for necessário para o templo do seu Deus e que ainda ficaria para você arrumar, tudo lhe será fornecido pelo tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, determino a todos os tesoureiros da região do lado ocidental do rio Eufrates, façam tudo o que lhes pedir o sacerdote Esdras, doutor da lei do Deus do céu, até o limite de 3.400 quilos de prata, 100 sacos de trigo com barris de vinho, 100 de azeite e sal à vontade. Façam exatamente tudo o que o Deus do céu ordenar em relação ao seu templo, para que a ira dele não caia sobre o império deste rei e de seus filhos. Faço também saber que nenhum imposto, tributo ou pedágio deverá ser cobrado dos sacerdotes levitas, cantores, porteiros, doados, enfim, de todos os que servem no templo de Deus. Quanto a você, Esdras, de acordo com a sabedoria do seu Deus, a qual você tem nas mãos, nomeie magistrados e juízes, que apliquem a justiça para todo o povo do lado ocidental do rio Eufrates, para todos os que conhecem a lei do seu Deus, e a ensine para os que não conhecem. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Que a sabedoria que Deus deu para Esdras, que ele possa
ensinar, na verdade fala o seguinte, para todos os que conhecem a lei de Deus, ou seja, para que ele possa falar para todos aqueles que já conhecem e que ele possa para ensinar também para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, é pedirmos sabedoria para o Senhor, para sermos aí exemplo, para falarmos aí sobre a palavra de Deus para os nossos irmãos que conhecem e aqueles que ainda não conhecem. Todos merecem saber do amor de Deus pelas nossas vidas. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente, com morte ou exílio, multa ou prisão. Seja bendito, Javé, o Deus de nossos antepassados, que abriu o coração do rei para honrar o templo de Javé em Jerusalém, e que me concedeu o favor do rei, de seus conselheiros e de todas as autoridades militares. Fiquei assim cheio de coragem, porque senti que estava comigo a força de Javé, meu Deus. Então reuni alguns chefes de Israel para me acompanhar na viagem. Olha o que diz aqui na palavra. Fiquei assim cheio de coragem, porque senti que estava comigo a força de Javé, meu Deus. Então a nossa coragem para enfrentar esse mundão, cara, que é cheio aí de coisas ruins, cheio de mazelas, cheio de pecado, cheio de perdição, o que que nós precisamos é da força de Deus em nossa vida. Pedir para que Ele nos sustente, para que a gente possa aí se manter firme e fiel à presença do Senhor. Pois é só na graça do Pai que nós vamos ter coragem para enfrentar as dificuldades desse mundo em busca da nossa salvação. Pois um dia todos os filhos de Deus vão voltar para a nossa primeira casa, que é o céu. Então, que você possa se permanecer fiel e corajoso na graça e na vontade de Deus, pois Ele quer fazer maravilhas em sua vida. Que você possa se manter fiel, cara, temente a esse Pai maravilhoso, pois você, cara, tem muita coisa que viver junto do lado do Senhor. Mas para isso nós temos que se arrepender e voltar os nossos olhos para o Pai. Vamos aqui agora entrar para o capítulo 8. O capítulo 8 aqui, ó, ele vai falar da lista dos chefes que voltaram ali da Babilônia, que voltaram junto com Esdras para o reinado de durante o reinado de Artaxerxes. Então eles saíram da Babilônia, perdão, eles voltaram junto com Esdras da Babilônia ali. Então, ó, preste bastante atenção. Capítulo 8. Listas dos chefes de família, cada qual com a sua genealogia, que voltaram comigo da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes. Quais que são essas pessoas? Descendentes de Finéias, Gersam, descendentes de Itamar, Daniel, descendente de Davi, Atos, filho de Sequenias, descendente de Faros, Zacarias, com quem estavam registrados 150 homens, descendentes de Faate Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e mais 200 homens, descendentes de Zétua, Sequenias, filho de Jaaziel, e mais 300 homens, descendentes de Adim, Abed, filho de Jonatas, e mais 50 homens, descendentes de Elam, Isaías, filho de Atalia, e mais 70 homens, descendentes de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e mais 80 homens, descendentes de Bani, Salomite, filho de Josfias, mais 160 homens, descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e mais 28 homens, descendentes de Asgade, Joanã, filho de Equitã, e mais 110 homens, descendentes de Adonicã, os mais novos, cujos nomes são Elifalete, Jeiel e Semeias, e mais 60 homens, descendentes de Begai, Utai, filho de Zabude, e mais 70 homens. Reuni todo esse pessoal à margem do rio que desce para Ava, e aí acampamos por 3 dias. Consegui descobrir gente do povo e sacerdotes, mas não encontrei nenhum levita. Então mandei procurar Eliezer, Ariel, Semeias, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mozolam, homens sábios, e os mandei para Ado, que era chefe do lugar chamado Cáspia, dando-lhes um recado que iria transmitir a Ado
e seus irmãos, residente em Cáspias. Pedi que nos mandassem ministros para o templo do nosso Deus. Dado que a mão bondosa de Javé estava conosco, eles nos mandaram Serebias, homem equilibrado, filho de Moole e descendente de Levi, filho de Israel. Ele, com seus filhos e irmãos, somavam o total de 18 homens. Mandaram também Asabias e Isaías, da família de Merari, os dois irmãos com seus filhos com seus filhos somavam 20 homens. Mandaram ainda 220 doados daqueles que Davi e os chefes tinham colocado a serviço dos levitas. Todos foram registrados nominalmente. Junto ao rio Ava, proclamei um jejum como penitência diante de vosso Deus. Deixa eu ler de novo. Junto ao rio Ava, estava prestando atenção numa outra coisa, num outro detalhe aqui. Vamos lá, versículo 21. Junto ao rio Ava, proclamei um jejum como penitência diante do nosso Deus, a quem pedimos uma boa viagem para nós, para as nossas crianças e todos os nossos bens. Ficamos com vergonha de pedir ao rei uma escolta e cavalaria para nos proteger de inimigos durante a viagem. Ao contrário, tínhamos declarado ao rei: nosso Deus protege aqueles que o servem, mas o poder e a ira dele recaem sobre todos aqueles que o abandonam. Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus nessa intenção, e ele nos ouviu. Olha o ensinamento aqui que nós podemos pegar dessa passagem. Você sabe qual que é a importância do jejum na nossa vida? O jejum, cara, é uma penitência, onde nós entregamos ali, nós consagramos esse jejum a Deus para fazer a vontade do Pai. Por quê? Quando nós fazemos um jejum, seja um jejum aí de alimentos, vamos dar alguns exemplos. Suponhamos aí que você vai fazer um jejum, cara, de alguma coisa que você gosta de tomar café. Suponhamos, tá? Eu gosto muito de tomar café. Então, suponhamos aí que você vai fazer um jejum de café. E por que você está fazendo esse jejum? Se logo depois que passar aí os dias que você programou para fazer esse jejum, você vai voltar a tomar o café normalmente. Cara, a importância do jejum em nossa vida é nos conectarmos ainda mais com Deus e deixar que as nossas vontades carnais sejam mortificadas. Ou seja, é deixar aquela vontadezinha de tomar um cafezinho, de comer um chocolatinho, de comer mais alguma coisinha que está lá na geladeira, cara, para você conectar mais com Deus. Deixar que a sua carne, os seus desejos carnais sejam mortificados verdadeiramente. Pois se nós, segundo a vontade de Deus, somos capazes aí de eliminar, de matar as nossas vontades carnais, de tipo assim, poxa, eu preciso comer aquela coisa, senão eu não vou aguentar, senão eu não vou aguentar. E cara, não é assim, não é assim. O motivo de você fazer um jejum é de tipo assim, poxa, se Deus mostra pra mim que nós somos capazes aí de ficar sem aquele doce, sem aquele cafezinho da tarde, ele é capaz de fazer muito mais coisas na nossa vida. E aí, quando você estiver em jejum, é você colocar a sua oração, o seu fervor, estar mais próximo, mais conectado com Deus, todas as vezes aí que você sentir essa vontade de comer, essa fome aí insaciável por aquele alimento que você tanto gosta, é você orar. Você se colocar ali na presença do Pai e falar assim, Pai, estou aqui, estou com vontade de comer tal coisa, de beber tal coisa, mas eu não vou fazer, pois eu quero que o Senhor faça e me mostre a vontade que o Senhor quer para a minha vida. E você pode ter certeza que quando você deixa de comer algo que você está gostando ali em prol de um jejum para Deus, você entende, cara, que o pecado é somente uma vontade da sua carne. O pecado é somente algo para satisfazer aí os seus desejos. E a gente sabe que todas as vezes que fazemos os nossos desejos, nós caímos na perdição. Então, com o jejum, nós temos aí um exemplo claríssimo, que se fizermos a vontade de Deus, se estivermos conectados verdadeiramente com Ele, com as nossas orações fervorosas em dia, orando ali todos os dias, lendo a palavra do Senhor, conectado de fato com Ele, amando a Ele sobre todas as coisas, você pode ter certeza que os seus pecados, as suas vontades aí carnais de pecar, elas vão ser reduzidas. Pois Deus vai estar vendo a sua misericórdia e Ele vai te ajudar, cara. Deus fortalece, olha para você ver o que a palavra nos diz.
Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus nessa intenção, ou seja, na intenção aí de estar mais próximo e fazer a vontade do Pai, ele te ouve. E mais do que ele te afastar ali do pecado, ele te dá o amor verdadeiro. Pois de nada adianta se afastarmos do pecado e vivermos aí perambulando para um lado e para o outro se não estivermos no amor do Pai. Então, jejuar é você deixar que as suas vontades, os seus desejos ali de algo que você gosta muito, seja, como é que eu posso dizer, seja restaurado, seja aí abastecido. Abastecido é uma palavra legal. Seja abastecido aí, ou seja, que você retire tudo aquilo que você quer para você abastecer-se do amor e da vontade de Deus. Esse é o principal motivo do jejum. A gente está abastecido aí do amor do Pai. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, que eram Serebias e Asabias, com mais de 10 de seus irmãos. Pesei diante deles a prata, o ouro e os objetos preciosos que o rei, seus conselheiros, príncipes e todos os israelitas que lá estavam tinham oferecido para o templo do nosso Deus. Pesei e entreguei a eles 22 mil quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 68 quilos, 3.400 quilos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1.000 dáricos e 2 vasos de bronze, fino dourado, preciosos como se fossem de ouro. Depois eu disse a eles: vocês são consagrados a Javé. Também os objetos são sagrados. Esta prata e este ouro foram entregues a Javé, o Deus dos antepassados de vocês. Tenham, portanto, muito cuidado e guardem bem todas essas coisas, até poderem pesá-las diante dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel, em Jerusalém, nas salas do templo de Javé. Os sacerdotes e levitas assumiram a responsabilidade pela prata, pelo ouro e pelos objetos que lhe foram entregues para serem levados ao templo do nosso Deus em Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ahava e partimos para Jerusalém. Nosso Deus nos protegeu durante a viagem e nos livrou de inimigos e assaltantes. Então, depois ali deles terem feito muito jejum, muita oração, penitência, Deus protegeu a viagem deles e livrou eles de inimigos, de assaltantes, de coisas ruins que poderiam acontecer no caminho. Vamos pegar isso de ensinamento. Vamos fazer jejum, vamos fazer oração, pois Deus, Ele quer nos levar para algo muito melhor, algo muito maior, que nós ainda nem entendemos, mas você pode ter certeza que Deus te abençoe. Então essa é a importância do jejum. Tendo chegado a Jerusalém, descansamos 3 dias. No quarto dia a prata, o ouro e os objetos foram pesados no templo do nosso Deus e entregues ao sacerdote Meremote, filho de Urias, ajudados por Eleazar, filho de Finéias, e pelos levitas Josabade, filho de Josué, e Noadaías, filho de Benui. A quantidade e o peso estavam certos, e o peso total foi registrado. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 bezerros por todo Israel, 96 carneiros, 72 cordeiros e 12 bodes como sacrifícios pelo pecado. Tudo foi queimado sobre o altar em honra de Javé. Mais tarde entregaram decretos do rei aos sátrapas e governadores da região do lado ocidental do rio Eufrates. Eles então passaram a dar apoio ao povo e ao templo de Deus. Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje, e algo que eu quero deixar aí bem importante é a gente ter mais, como é que eu posso dizer, mais frequência na leitura bíblica, pois cada vez que nós lemos mais a palavra do Senhor, minha Bíblia está toda destruída. Meu Deus, depois eu vou precisar até comprar uma outra para mim. Mas prova que ela está sendo bem usada. Então, é nós entendermos, cara, fazer bom uso da palavra do Senhor, pois todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todos os dias que nós tiramos ali um tempinho para ler a palavra de Deus, pode ter certeza que cada vez mais nós vamos tendo entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele vai nos mostrando os caminhos certos, aquilo que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos nos afastar, e nós só sabemos disso através da palavra do Senhor. Então faça o bom uso desse livro, cara, esse livro maravilhoso que Deus deixou aí pra gente, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer na nossa vida,
tá bom? Então faça o bom uso da palavra do Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Deus te abençoe. Amanhã estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo e um abraço para sua família. Até mais.